Discussão única do projeto de lei do Legislativo número 24 de 2024, projeto com substitutivo e emenda, autoria vereadora Juliana da Fênix, institui programa de combate e enfrentamento ao assédio e à violência política contra a mulher. Projeto aprovado por unanimidade, foram 12 votos favoráveis. Próximo projeto. Discussão única do VT número 3/2024, veto total. Autoria prefeito municipal Isaías José de Santana. Assunto: veto total aos autarcas da Lei Complementar número 124/2024, que dispõe sobre a modificação da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadorias e pensão paga pelo IPMJ, Instituto de Previdência do município de Jacareí, instituída pela Lei nº 5.307/2008, e alterado pela Lei Complementar número 117/2022, de autoria dos vereadores Luiz Flávio, Sônia Patos Amizade, Hernani Barreto, Dr. Rodrigo Salomão, Rogério Timóteo, Paulinho dos Condutores, Maria Amélia e Abner. Apresentação do veto. Bom dia a todos. Vou estar apresentando aqui a mensagem do veto do projeto de lei complementar do prefeito ao processo número 03, de 6/5/2024, da Câmara Municipal de Jacareí, da Lei Complementar número 124/2024. Apesar da nobre justificativa apresentada pelo legislador municipal, existem razões que impedem a outorga da sanção do projeto de lei complementar número 124/2024, em razão de vícios de inconstitucionalidade formal e material. O projeto de lei altera o artigo 33 da Lei Complementar número 117, de 22 de junho de 2022, que por sua vez altera o artigo 6º da Lei número 5307, de 3 de dezembro de 2008, determinando que somente incidirá a contribuição sobre o provento de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime próprio de previdência social de 14%. Sobre as parcelas dos proventos da aposentadorias e pensões que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social. Em que pese a iniciativa parlamentar tenha como objetivo beneficiar aposentados e pensionistas da administração pública, o projeto de lei não observou determinações legais e técnicas dispostas na Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica Municipal e as demais normativas, que integram o regime jurídico da Previdência Social dos servidores públicos municipais. Trata-se de situação que, além de apresentar inconstitucionalidade, pode acarretar danos irreversíveis ao equilíbrio financeiro e atuarial do sistema de seguridade que garante a dignidade dos servidores da presente e futura gerações, conforme se demonstrará. Número 1. Do vício de iniciativa. Primeiramente, necessário destacar-se que a propositura em questão não poderia ter sido apresentada à Câmara Municipal por meio de projetos de lei de iniciativa do Legislativo, uma vez que a Constituição do Estado de São Paulo e a Lei Orgânica do Município de Jacareí e Lei Municipal 2761 de 1990 determina expressamente que trata-se da matéria de competência exclusiva do Poder Executivo. Importa destacar-se que, embora haja entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, em questão tributárias, a competência legislativa e concorrente, o regime jurídico do sistema previdenciário apresenta especificadamente em relação às demais matérias tributárias. Nesse sentido, aplica-se o caso em tela o princípio
da especialidade e, em se tratando de matéria previdenciária, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município e a jurisprudência são claras quanto à competência exclusiva do Executivo. 2. Da violação dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial. A propositura também afronta o princípio previdenciário da observância obrigatória ao equilíbrio financeiro atuarial disposto na Constituição Federal e nas leis infraconstitucionais que regulamentam o regime próprio da Previdência Social, RPPS, de servidores públicos, em especial a Lei Federal número 9.717 de 1998, que dispõe regras jurídicas específicas para a organização, funcionamento dos RPPS no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municipal. Dispõe seu artigo 149, inciso 1º, do texto constitucional, que quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá se iniciar sobre o valor dos proventos de aposentadorias e de pensões que superem os salários mínimos. Trata-se de previsão constitucional inserido no âmbito da última reforma da Constituição Federal por meio de emendas constitucional número 103 de 12 de novembro de 2019, que permite a redução da margem de isenção em contribuição ordinária de aposentados e pensionistas, com o objetivo de se garantir a sustentabilidade do regime próprio de previdência social ao longo dos anos em situação de comprovado déficit do sistema. Para haver qualquer alteração na margem da isenção obrigatória ao gestor público, demonstrar por meio de análise baseada nas normas gerais de contabilidade e atuarial que tal alteração observará a garantia do equilíbrio financeiro atuarial do regime próprio de previdência, seguindo regras próprias de avaliação, como determina o artigo 1º do caput, inciso 1º, a Lei Federal número 9.717 de 1998. O Ministério da Previdência Social, em diversas portarias que normatizam os processos de avaliação do equilíbrio financeiro atuarial das entidades supranacionais, apresentam normas claras de como deverá ser feita tal avaliação, de modo a garantir que qualquer redução do plano e custeio de que se forma sustentável. Como bem demonstrou o Instituto de Previdência do município de Jacareí, IPMJ, em correspondência encaminhada a esta Câmara Municipal por meio do ofício número 102 de 2024 do IPMJ, folhas 160 e 161, acompanhada de manifestação do Escritório Técnico Atuarial, que acompanha a análise permanente financeira da RPPS dos servidores municipais. A reforma da Previdência realizará no município de Jacareí em 2022 por meio de emenda à Lei Orgânica Municipal número 78 de 2022 e na Lei Complementar números 1117 de 2022, observou estritamente as diretrizes infraconstitucionais sobre o tema. A nota do Escritório Técnico Atuarial disponível, as folhas 162 e 163, inclusive, alerta que os cálculos apresentados pelo nobre legislador como fundamento a presente propositura não permite alteração ao atual plano do custeio, pois o RPPS não alcança nenhum dos requisitos legais para tal realização, em que pese justificativa de cunho social apresentado juntamente ao projeto, alertamos aos vereadores que promover qualquer redução no plano de custeio do regime próprio e previdência social dos servidores municipais, desacompanhada de um estudo técnico adequado, pode acarretar comprometimento da sustentabilidade do RPPS e submeter ao município as penalidades previstas na legislação, como
alertado pelo IPMJ, comunicação enviada a esta Casa juntado aos autos do presente processo legislativo. A não observância dessas regras pode gerar graves consequências para o município, sendo uma delas a perda do certificado de regularidade previdenciária emitida pelo Ministério da Previdência Social, ocasionando os efeitos previstos no artigo 7º da Lei Federal número 9.717, de 27 de novembro de 1998, que destaca: 3. Da vedação da renúncia de receita desacompanhada da prévia dotação. Da mesma forma, considerando-se a manifestação técnica escritório técnico atuarial que acompanha o RPPS municipal e ampliação da base de isenção prevista na propositura que importará em renúncia de receita pela gestão municipal, também não veio acompanhado do respectivo impacto orçamentário financeiro nos termos exigidos pela legislação infraconstitucional. Nesse sentido, resta configurada a violação do artigo 113 dos atos das disposições constitucionais transitoriais, ADCT, a proposição legislativa que crie ou altere despesas obrigatórias ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. O projeto de lei também não observou regras constantes no inciso 1º do artigo 69 da Constituição Federal, que determina que a concessão de qualquer vantagem ou alteração de estrutura de carreira pelos órgãos e entidades de administração direta ou indireta só poderá ser feita se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa e aos acréscimos desta decorrente. Entendimento este corroborado pelo Supremo Tribunal Federal, que assim decidiu. Esta norma é reproduzida pela Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente em seu artigo 14, que determina: de forma como foi aprovado o projeto de lei complementar, afronta diretamente as normas infraconstitucional e responsabilidade fiscal exigida de todos os entes da Federação. 4. Da violação aos princípios da solidariedade previdenciária. A proposta também viola os princípios da solidariedade previdenciária disposto no artigo 40 do caput da Constituição Federal, a qual prevê expressamente o que o regime próprio de previdência social de servidores titulares do cargo efetivo terá caráter contributivo e solidário, mediante a contribuição de respectivo entre federativos e os servidores ativos e aposentados de pensionista, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro atuarial. O disposto constitucional deixa claro que a responsabilidade pela sustentabilidade financeira do RPPS e a solidariedade compartilhada entre município, servidores da ativa, aposentados e pensionistas, devendo o regime jurídico de contribuição a ser revisto periodicamente para que não haja comprometimento da renda de aposentados pensionistas da presente e futuras gerações. Como explica a nota técnica do Instituto de Previdência do município de Jacareí, IPMJ, em anexo a presente mensagem que reforma o RPPS, promovido pela Lei Complementar número 117 de 2022, foi fundamentada em sólido estudo atuarial que levou à consideração então a situação de déficit atuarial verificado e os dados estatísticos da expectativa de vida, invalidez, entre outros pontos, considerando-se um horizonte de 75 anos às orientações normativas dispostas na Constituição Federal, leis infraconstitucional em normativa expedida pelo Ministério da Previdência Social. Breve projeção realizada pelo Escritório de Técnico Atuarial responsável pela prestação, suporte técnico contábil e atividades do IPMJ demonstra que as alterações base e cálculo
proposta pelo projeto em análise importará em uma redução imediata de mais de 4 milhões ao ano de arrecadação, a qual não poderá ser absorvida pelo atual superávit registrado, uma vez em que, considerando pequeno, segundo o estudo atorial, a entidade técnica responsável sobre o tema, ressalta-se a nota técnica, folha 4. Desta forma, embora beneficie 1.098 aposentados e 68 pensionistas que terão suas contribuições ao RPPS reduzidas, a medida gera desequilíbrio que precisará de suporte pelos demais contribuintes, servidores da ativa no município para fim de garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário municipal, embora a aplicação da participação de aposentados e pensionistas promovido pela Lei Complementar Municipal número 117 de 2022 soe socialmente injusta aos críticos da reforma do sistema previdenciário. Importante destacar-se que, em comparação com o regime geral da Previdência Social, RGPS, a maioria dos beneficiários do RPPS gozam de garantias em relação aos trabalhadores da rede privada, como regime de paridade e reajuste próprio periódico de seus proventos pelo mesmo índice aplicados aos trabalhadores da ativa. É matematicamente impossível para que qualquer ente, federação, união, estado, distrito federal e município manter a sustentabilidade de seus regimes próprios de previdência, garantindo a integridade. Só para concluir, senhor presidente, manter a sustentabilidade de seus regimes próprios previdenciários, garantindo a integrabilidade e o poder da compra dos proventos, considerando-se um horizonte decrescente déficit, envelhecimento populacional, sem aumentar a base de arrecadação, como todos os estudos atuais já realizados sobre o tema comprovam. Está no parecer do Isaías. Em Jacareí, após todos os esforços realizados, foi possível promover as alterações no atual regime de contribuição em aposentados, pensionistas, mantendo como limite de isenção os proventos que excedem 3 salários mínimos. Atualmente, para isso, a contribuição, o Tesouro Municipal ao sistema. Para manter o atual regime jurídico de garantias, necessariamente precisa-se aumentar a base de contribuição, dessa forma penalizar tanto os demais 4.999 servidores municipais ativos que contribuem regularmente para o RPPS, bem como toda a sociedade, uma vez em que os recursos do Tesouro Municipal, que antes seria utilizado para custear serviços essenciais como educação, saúde, assistência social, infraestrutura urbana, entre outros, precisarão, nos curto prazo, ser direcionados para cobrir os déficits que apresentem. Medida irá acarretar. Sobre os impactos de tal medida, o equilíbrio financeiro atual do RPPS municipal no longo prazo de 75 anos, conforme exigido em normas técnicas previdenciárias, explicam que, solicitado ao escritório técnico atorial, o estudo sobre presente projeto para fim de subsidiar tecnicamente presentes discussões, infelizmente não houve tempo hábil para produzi-lo. Entretanto, entendemos que a elaboração do tal estudo com projeção do impacto reduzido pela medida proposta, acompanhado das devidas análises de risco, das medidas compensatórias necessárias, era o mínimo que se poderia esperar do Legislativo para dar prosseguimento à presente matéria. Não obstante o disposto do inciso 1 do artigo 149 da Constituição Federal ter tido sua constitucionalidade questionada no Supremo Tribunal Federal na ação direta da inconstitucionalidade ADI números 6254, ressalta-se que até a presente momento não houve decisão definitiva. Portanto, esta regra ainda permanece em vigor, devendo ser obedecida por todos. Finalmente,
é oportuno destacar ser tão logo que o Supremo Tribunal Federal eventualmente decida pela inconstitucionalidade da cobrança, a contribuição de inativo por ser decisão tomada no bojo da ação direta da inconstitucionalidade, a mesma terá efeito erga omnes vinculatório. Configurando-se tal cenário, imediatamente o prefeito comunicará ao IPMJ sobre a paralisação das cobranças sem qualquer ônus ao município e seus reflexos imediatos do cálculo atorial, os quais servirão de base para a definição das novas alíquotas e contribuição. 5. Da vedação da distribuição de benefícios em ano eleitoral. Por fim, essencial, destaca-se que o acordo com o artigo 14 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a redução da base de cálculo de tributo ou contribuição caracteriza renúncia de receita e, no presente caso, se apresente como isenção e contribuição para os aposentados pensionistas que recebem acima do limite máximo estabelecido para os benefícios de regime geral de previdência social. Esta conduta é vetada pela Lei Federal número 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para eleições, regulamenta os procedimentos de eleições, apresentando regras e vedações aos candidatos e agentes públicos em ano eleitoral, de forma exposta no inciso 10 do artigo 73 da Lei Federal número 9.504, de 1997, prevê que, no ano em que se realizar as eleições, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores e benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública ou de estado de emergência ou programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, caso em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa, sendo a conduta sujeita à penalidade de cassação da candidatura. Considerando-se o caso do benefício fiscal, o Tribunal Superior Eleitoral possui os seguintes entendimentos. Por fim, reiteramos... Senhor presidente, desculpa, o tempo já passou. O tempo já passou e muito. Para fazer a leitura está no site, o tema é importante, mas só para fazer a leitura e depois falar que vai seguir o que o prefeito quer, não adianta. Nós queremos votar aqui. Vereador Hernani, com todo respeito à sua pessoa, mas aqui a gente enxugamos no máximo o texto para ler o que deve ser lido. Então, eu tenho que ler isso. Então, desculpa, eu sei que está na internet, mas a gente tem que ler. Paulinho, com todo respeito também, mas está na internet, o senhor está fazendo a leitura. Eu sei, vereador, mas o senhor sabe o regimento e eu gostaria, respeito muito quem está aqui, mas você sabe que é importante eu estar fazendo essa leitura. Eu gostaria que o senhor respeitasse, o senhor sabe das diretrizes. Sim, como tem que ser respeitado o tempo. É questão regimental, Paulinho, o tempo foi estabelecido, a gente já passou o dobro. O tema é importante, mas se não fosse algo que esteja na internet, está na internet, é uma leitura. Vereador, com todo respeito, as pessoas que estão aqui querem saber, nós temos que ler. Vereador Paulinho, falta quanto? Falta quanto para terminar? Pessoal, por gentileza, falta meia folha só. O vereador vai terminar a leitura. Só falta meia folha para a gente continuar, tá bom? Obrigado. Pessoal, com todo respeito a vocês, né? Vereador, por gentileza, só conclui a leitura, por favor.
Com todo respeito, o nobre vereador Hernani, ele sabe o regimento da casa. Por Vereador, favor, vereador. Só para concluir a leitura. Por fim, reiteramos aos nobres vereadores sobre a importância de se observar as notas técnicas encaminhadas pelo Instituto de Previdência do município de Jacareí, em anexo que, além de reforçar o entendimento desta mensagem, o veto deixa claro que a proposta legislativa não tem o necessário embasamento técnico exigido pelas normativas aplicáveis. Por todos os motivos expostos, verifica-se a inconstitucionalidade do projeto de lei complementar número 124/2024, em razão ao vício de inconstitucionalidade formal e material, impedindo sua sanção. Portanto, não existe condições que permitam sanção do projeto de lei que complementar número 124/2024, impondo-se o veto total por projeto de lei, cujas razões ora, submeto à elevada apreciação dos senhores vereadores, gabinete do prefeito, 11 de setembro de 2024, prefeito Isaías José de Santana. Só para complementar, senhor presidente, se me permite mais um minuto, eu gostaria de dizer, aqui, reforçar, aqui da mensagem do veto do prefeito Isaías, e eu quero reforçar aqui e dizer que aqui nessa casa é notório, que muitas vezes alguns vereadores falarem aqui, até da gente dizendo, porque é base do prefeito, vocês vão fazer o que o prefeito manda. E eu quero deixar bem claro aqui, que quando a gente foi eleito sem compromisso com o prefeito, ou com qualquer um que seja. O nosso compromisso é com o povo e com a população, e digo aqui, porque desde a época que foi votado aqui o projeto, a gente já não se atentou em te retirar esses 14%. E quero dizer para vocês aqui, com toda a orientação que existe, do prefeito, se é base ou não, quero dizer aqui a todos vocês e a toda a população e os aposentados, que eu sou contrário ao veto do prefeito Isaías. Senhor presidente, quero me manifestar em poucas palavras aqui, porque já na votação do projeto falei todos os argumentos necessários, mas basicamente o prefeito fala em equilíbrio orçamentário financeiro do IPMJ, as custas dos nossos aposentados e aposentadas, mas esquece de dizer que só no ano passado deixou de repassar 26 milhões aos cofres do IPMJ. 26 milhões de reais ao IPMJ, senhores vereadores, significa 5 anos de contribuição dos aposentados e pensionistas. Ora, fundamento incoerente, porque quer que os aposentados e aposentadas paguem a sua conta e não tem a responsabilidade de cumprir com a sua, que é repassar em dia as contribuições ao Instituto de Previdência. Alega o prefeito que o projeto é inconstitucional. Olha, a AJUF, Associação de Juízes Federais, ingressou no Supremo Tribunal Federal para questionar esse tipo de contribuição. Já tem, senhor prefeito, 10 votos para declarar a inconstitucionalidade desse dispositivo. E portanto, a lei de Jacareí também seria declarada inconstitucional. O senhor sabe da existência, porque por formação é advogado, é procurador do município de São Paulo. Você sabe que essa contribuição será declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E por que esperar a decisão do Supremo se a gente tem a oportunidade hoje de fazer valer o nosso desejo municipal de extinguir de vez essa nefasta e odiosa
onerosa contribuição que vem incidindo sobre os proventos de aposentadoria dos nossos servidores públicos aposentados. O senhor sabe, é questão de tempo, vamos antecipar esse desgaste, antecipar esses danos que os nossos aposentados vêm sofrendo, prefeito. O senhor teve a oportunidade de sancionar o projeto, mas preferiu vetar, preferiu não ter a sensibilidade que é necessária a um prefeito para entender que os nossos aposentados e pensionistas merecem ter até o teto da Previdência o seu salário integral, porque o que a Constituição diz, senhor prefeito, é que ela se fundamenta no princípio da dignidade da pessoa humana, e não é digno as pessoas ter o confisco da sua aposentadoria, que demoraram 30, 35 anos de trabalho para alcançar. Esse confisco é odioso e precisa ser revisto. Não há nenhuma possibilidade, senhor prefeito, de o Supremo voltar atrás. O senhor sabe bem disso. São 10 votos a 0. Teve a oportunidade de ter sensibilidade e não o fez. Eu quero dizer a vocês que esse quesito que o prefeito tanto alega aqui do equilíbrio orçamentário e financeiro tem uma razão. Eu quero compartilhar com vocês que todas as audiências públicas que tem aqui na Câmara Municipal, eu faço questão de comparecer, e tem duas que eu não perco de jeito algum. Uma é a Secretaria de Finanças e outra é a Saúde. E para que vocês tenham uma ideia, senhores munícipes, o prefeito que alega manter a contribuição sobre os aposentados e pensionistas no fundamento, e alicerce o fundamento no sentido de que ele zela pelas boas finanças do IPMJ, pelas boas finanças da prefeitura, só a título de comparação, nós temos aqui esse demonstrativo, que é da Secretaria de Finanças. Só no ano passado, o prefeito Isaías fechou com um déficit orçamentário de 153 milhões de reais. E pensem bem, o prefeito deu uma pedalada fiscal, porque só fechou com esse déficit de 153 milhões, porque manteve nos cofres da prefeitura os 26 milhões de reais que era para estar nos cofres do IPMJ. Então a prefeitura está desequilibrada orçamentária e financeiramente. E ora as bolas, quer que o aposentado e a aposentada pague essa conta? Senhor presidente, me perdoem porque tentei procurar meu óculos hoje de manhã e não o encontrei, e vou aqui tomar uma distância dessa que é a Carta Constitucional, a nossa Constituição de 88, conhecida como Constituição Cidadã, e quero partilhar com vocês o fundamento que o Supremo Tribunal Federal tem declarado a inconstitucionalidade. Artigo 150 da Constituição da República. Eu também nasci, não dá, Valmir, isso aqui não vai dar, eu não vou conseguir ver. Embaçou tudo a minha vista. O artigo 150, obrigado pela gentileza, mas não vai dar para usar, muito obrigado. O artigo 150 da Constituição, ele diz assim, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos com efeito de confisco. Artigo 150, inciso 4 da Constituição. É a limitação do poder de tributar. O Estado, o município, a União não podem instituir tributo com a finalidade de onerar muito o contribuinte. E é isso que está acontecendo aqui. Vejam vocês que o prefeito coloca nas razões de veto dele, que é preciso observar o princípio da solidariedade. Ora,
O princípio da solidariedade podia ter sido observado por Vossa Excelência, ser solidários aos aposentados, às aposentadas. Vejam vocês que o prefeito estabelece aqui em seu veto argumentos de que a Câmara Municipal não poderia legislar sobre essa matéria. Mas o Supremo Tribunal Federal já assentou entendimento, ou seja, os ministros já chegaram à conclusão que compete sim às câmaras municipais legislarem sobre direito tributário, e a contribuição previdenciária se insere na matéria tributária. Portanto, nós estamos defendendo aqui que a Câmara Municipal tem sim, senhor prefeito, tem sim a competência para legislar sobre a instituição ou não de contribuição previdenciária. E nós vamos sustentar isso na justiça, caso Vossa Excelência ainda ingresse, com uma ação para tentar derrubar essa lei, que eu tenho certeza que será aprovada hoje aqui, não é? No plenário. Eu espero que Vossa Excelência não ingresse na justiça, não é? Eu espero que Vossa Excelência entenda que nós podemos diminuir o desgaste financeiro que os nossos aposentados e pensionistas do IPMJ têm sofrido. São as razões jurídicas. Me permite, senhor presidente, para eu encerrar o meu tempo ali da tribuna? Sei que o senhor deve estar assistindo a TV Câmara, prefeito Isaías. Falta pouco para terminar o seu governo. Eu gostaria muito de pedir, não em nome do Flavinho, não em nome dos vereadores, mas pedir em nome de todos os aposentados e aposentadas que aqui estão. Tenha uma dose de humanidade, tenha uma dose de sensibilidade, para que você não recorra à justiça e deixe essa lei valer. E já no próximo dia 1º, extingua de vez essa contribuição, que tem prejudicado muito os nossos aposentados e pensionistas do IPMJ, senhor prefeito. Sabe por quê? Porque o confisco de 14%, que tira dos proventos de aposentadoria ou pensão, falta na mesa dos aposentados, falta na mesa das suas famílias, falta para pagar a consulta particular, porque na rede municipal de saúde tem algumas especialidades que têm demorado 1 ano. Senhor prefeito, o dinheiro que tem sido retirado dos aposentados falta no lazer, falta na diversão dos nossos aposentados e pensionistas, que merecem, porque carregaram a prefeitura durante 30, 35 anos, professores que estão aqui, que ajudaram a letrar os nossos filhos, ajudaram a letrar os nossos munícipes, arquitetos que estão aqui, que ajudaram a construir a nossa cidade, advogados que estão aqui, que ajudaram a defender a prefeitura municipal de Jacareí. Olha, senhor prefeito, li atentamente o seu veto, e não vi ali nenhum momento de humanidade, e para ser humano, nem dessa Constituição nós precisamos é ter compromisso com a população. Mantenha a lei, tire essa contribuição no dia 1º dos aposentados e pensionistas. Muito obrigado, vamos à luta. Bom dia a todos que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara. Quero cumprimentar os nobres pares, os funcionários aqui da Câmara. Fico muito feliz com a presença de vocês. É importante quando essa casa tem a união, a força da população em temas importantes, em temas polêmicos. Esse é o momento de falar a verdade, de todo mundo saber quais são as prioridades de cada um, seja do vereador ou seja do prefeito. Então eu quero aqui cumprimentar
os meus colegas servidores públicos, eu que sou o único vereador servidor público concursado, então cumprimento vocês, inativos, mas cumprimento muitos que estão trabalhando nesse momento, mas que de certa forma são impactados com essa questão que nós estamos lidando hoje, que é a contribuição previdenciária de 14% para os aposentados e pensionistas que recebem acima de 3 salários mínimos. Então muitos vão chegar nessa fase e serão atingidos. Mas eu quero dar um passinho para trás, só para a gente também dialogar com a população, porque isso é dinheiro público, isso é dinheiro que sai do bolso de todos os contribuintes, para que todos entendam. Nós tivemos uma contribuição previdenciária de 14% aos aposentados e pensionistas, e aqui nós estamos falando de aproximadamente 1.150 famílias atingidas. 1.150 famílias atingidas. E esse projeto passou, essa contribuição iniciou em junho de 2022, porém, como tudo na vida, esse mundo muito dinâmico, nós tivemos uma evolução, tanto no comportamento financeiro e econômico do Instituto de Previdência, como no aspecto jurídico. E é por isso que hoje nós estamos na discussão de um veto, de um projeto que saiu dessa casa e constitucionalmente poderia sim sair das mãos dos vereadores. Eu fui um dos autores e tantos outros aqui que assinaram, e a gente agradece por essa sensibilidade, mas o prefeito, foi aprovado por unanimidade, mas o prefeito vetou. O prefeito vetou e agora nós temos que derrubar esse veto, e não é um simples veto, derrubar um veto de uma forma política, mas com argumentos técnicos, como nós estamos fazendo aqui. Porque é covardia atribuir a responsabilidade desse incremento na arrecadação do Instituto aos aposentados e pensionistas e aos futuros servidores que vão se aposentar, querendo impor para que, olha, se a gente tirar se a gente tirar esses 14%, nós vamos ter que embutir para o servidor ativo. Nós vamos perder CRP, que é a certidão de regularidade previdenciária. Para com isso, para com isso. Nós estamos falando de aproximadamente R$350 mil por mês. Para nossa casa é muito dinheiro. Mas para a prefeitura, que tem um orçamento de R$1,5 bilhão, sobrecarregar o trabalhador, sobrecarregar o aposentado e pensionista, que eu costumo falar, que essa questão, ela é diretamente proporcional. Por quê? Porque a partir do momento que a gente começa a envelhecer, as contas também começam a aumentar. Fala a verdade. O convênio não fica mais caro? Fica mais caro. Não tem que comprar mais remédio? Tem que comprar mais remédio. Então, quando se fala de assistência social, de pessoas em estado de vulnerabilidade, são palavras muito bonitas. Mas a hora que você pega a caneta aqui, você tem que praticar isso. Não adianta só falar, você tem que fazer, porque senão fica um discurso muito vago. Mas eu quero aqui dar continuidade, falando sobre esse raciocínio lógico que eu estou tentando passar com relação ao equilíbrio financeiro e atuarial. Por quê? Falar que vai ter que impor para o servidor na ativa, como eu disse, que é uma covardia, falar que vai perder CRP, gente, isso é fruto de uma má gestão, de gastar mal o dinheiro público. Por quê? O dinheiro é um só, R$1,5 bilhão. Se você não gasta, por exemplo, com um prédio na educação de 40 milhões, com um prédio do SAI de mais 25 milhões, se você não gasta milhões e milhões com um viaduto torto, que por sinal nós abrimos uma CPI, que era para ficar R$1,5 milhão e ficou 6 milhões e 400, com uma ponte que não leva a lugar nenhum, que era para custar 17 milhões e está 35 milhões, olha quanto dinheiro que não está aí, são 4 milhões, então, foi bom a gente trazer isso para cá, porque muitas pessoas às vezes não acompanham o dia a dia da Câmara. Dr. Rodrigo Salomão está aqui, sabe muito bem, desde o começo da construção do viaduto, a gente estava questionando em audiências públicas, fazendo documento e falando, não, está tudo certo, está tudo certo, está tudo certo, mas o dinheiro indo pelo ralo. Então a CPI está aberta, hoje vai ser composta a CPI aqui.
E tem uma outra alternativa. Presidente, tem que falar do projeto Voltando CPI pro projeto. depois que vai votar o requerimento, presidente. Você fica aí no celular, o Olha, cara Valmir, fala o que quer ali, depois, por aí que dá confusão aí a turma aí. Mas, Fala então, do projeto, não largar do presidente, CPI. CPI vai votar presidente, depois. o senhor está certo. Toda vez ele quer interromper, quando o assunto é aposentado e pensionista. Parece que Você não é quer defender advogado, os você sabe aposentados e disso que não pensionistas. pode colocar um Toda projeto em cima vez do outro. Que aqui ataca Você é o prefeito advogado. que ele defende. Você é Toda advogado, vez você que sabe fala a disso. verdade, Você está vocês acabando não a encarnação querem do ouvir. advogado da cidade de Jacareí. Você é Vou advogado, pedir você sabe disso. para voltar meu tempo, presidente, porque falar a verdade aqui parece que a gente merece punição. Não é assim, Valmir. Não é assim. Eu respeito Vossa Senhoria, eu respeito seus 5 mandatos aqui, mas nós estamos falando de um assunto sério. E se eu estivesse falando alguma mentira, nós estamos falando de dinheiro público. Falar que vocês fizeram viaduto torto ofende. Falar que vocês fizeram aquela ponte ofende, que gastou rios de dinheiro. Está aí o pessoal reclamando, Valmir. Então vamos lá. Então vamos voltar para o projeto, Valmir. Vamos falar tecnicamente aqui novamente. Deixa eu tomar uma água aqui. Só para concluir, porque eu falei que eu gostaria aqui de colocar argumentos técnicos para que não tenha dúvida de como é possível a gente resolver o problema. Nós temos a alíquota suplementar, que é um recurso que o município destina para o Instituto sem sair do bolso do servidor ativo ou inativo. Basta aumentar a alíquota suplementar. Ah, mas não tem dinheiro, então aí tem que melhorar a gestão. Então eu concluo aqui a minha fala, espero que a gente consiga aprovar por unanimidade a derrubada desse veto, desse absurdo veto do prefeito, porque o Supremo Tribunal Federal, com 11 ministros, já sinalizaram com 10. Então, é uma questão de justiça que está sendo feita agora. Eu sou contrário a esse veto do prefeito. O veto continua em discussão. Bom dia a todos presentes aqui nessa tribuna. Olha, você desculpa eu interromper o Hernandes, porque o que acontece, vocês têm que colocar as coisas quando está no projeto. O projeto não tem requerimento e não tem viaduto torto. O vereador Vocês Valmir. que são professor. Vereador Valmir, com todo respeito. Agora você fala comigo, no né? projeto da Porque você falou com o vereadora, Hernandes. no projeto da vereadora Juliana, que estava falando sobre violência política, o senhor começou a falar que tinha 3 mulheres, que não sei o quê. Tinha nada a ver com o projeto. Ninguém interrompeu o senhor. Cai na parte da separação. Ninguém interrompeu Vossa Senhoria. O senhor falou de várias coisas que não tinha nada a ver com violência política. Aí agora, toda sessão de Câmara, o senhor interrompe os vereadores. Presidente do toda céu. Sessão. Quando então, ele por começou favor, a falar- vereador, fale agora na tribuna sobre o projeto, então, sobre o veto, tá bom? Mas vamos falar aí. Quando ele começou a falar, você devia chamar a atenção dele, você não chamou, você estava no celular. Isso que é errado. Mas, ô Valmir, Então, mas o que eu então falei... vereador Valmir, calma. Vereador Valmir, tem 5 o que eu mandatos falei aqui de nessa diferente? casa. O que eu falei de Por diferente favor, do não dê a projeto? parte para você. Eu não dei a parte para você. Calma aí. Calma aí, senão se todo mundo faz isso, aí não sai daqui. Então é o seguinte, eu, vereador Valmir, tenho 5 mandatos aqui, nunca votei contra o povo, a população do estado de Jacareí. E se vocês, professores, vocês, funcionário público, achar que eu votei contra os professores, funcionário público nessa casa, com 5 anos, procura aí nos arquivos da Câmara que eu dou meu salário para vocês.
Procura. Então, eu quero ser breve aqui. Eu sou um vereador que tenho caráter. Chego aqui 7:50, trabalho, e hoje eu quero dizer a vocês que eu não tenho rabo preso com prefeito nenhum dessa época aí. Por isto, hoje eu vou votar contra o veto. O veto continua em discussão. Boa tarde a todos, presidente Abner, os munícipes que nos acompanham aqui na galeria. Vou ser bem curto e grosso, porque nós temos que votar logo esse projeto tão importante. Primeiro aqui agradecer tudo, ter essa oportunidade de agradecer tudo que vocês fizeram pelo município nesses tantos anos de profissão, atendendo as pessoas com carinho e dedicação. Eu fui servidor público por mais de 12 anos trabalhando lá como médico na unidade de saúde do Igarapés. O município e as pessoas precisam entender que é o que é e pode ser melhor por vocês. É capacitando e estando sempre do lado dos servidores. Teve candidato na Rádio Mensagem que disse que esse projeto era inconstitucional. E eu vou mais longe. Inconstitucional e imoral é confiscar o dinheiro de quem deu tanto suor para a prefeitura. Você é contrário ao veto. O veto continua em discussão. Senhor presidente, público que assiste aqui essa votação tão importante da derrubada desse veto do prefeito, é um momento importante, até porque são 8 autores desta lei e eu estou também como autor dessa lei tão importante, aonde essa contribuição nós não concordamos. E, aliás, eu tenho conversado até com o Hernani, que faz parte do Instituto de Previdência do município, e ele tem passado algumas coisas para nós que eu acho absurda. Não deveria ser cobrado nada, na verdade. Todos os aposentados deveriam ser livres de qualquer contribuição, até porque já contribuiu já. Ele deveria ficar livre. O aposentado chega uma hora que ele tem que descansar. Ele quer trabalhar, eu sei, porque eu tenho familiares que já se aposentaram e mesmo assim trabalham, é isso mesmo, são guerreiros, mas é o direito ele ter um dinheiro à parte do trabalho dele. Agora, essa contribuição tirar do bolso do trabalhador, isso é um absurdo. E, senhor presidente, eu, enquanto vereador dessa Casa de Leis, eu acho um absurdo, senhor presidente, o vereador, ele não ter o direito da palavra e colocar exemplos dentro de um projeto. Um exemplo, existem situações que o dinheiro público foi gasto absurdamente na cidade. De 1,5 milhão passou a 6 milhões a construção de um viaduto. Então, está dentro do debate em plenário você dar exemplos de gastos do dinheiro público. Agora, o vereador subir na tribuna para discursar e ter sempre um vereador que tenta mudar o discurso de um vereador, eu acho absurdo. Sempre achei um absurdo. Já fui parado aqui a minha fala também, nessa tribuna, e não darei nunca motivo a nenhum vereador dessa casa de tirar o meu direito de palavra, porque o direito de palavra é meu. O direito de palavra não é do vereador. Então, cada vereador dessa casa
tem que se colocar no teu lugar e se ater ao projeto. Se está falando sobre orçamento público, se está falando sobre valores, nós podemos dar N exemplos aqui, não tem nenhum problema. Agora, o vereador tem que ficar engessado no que fala, é absurdo. Eu acho um verdadeiro absurdo. Estamos num campo de debate. Se quer ser vereador, está num campo de debate aqui, tem que aguentar a pressão. Porque esse lugar é um lugar de pressão. Nós temos a pressão interna e temos a pressão também externa. Porque a pressão não é só da população que vem aqui cobrar o vereador. A pressão está numa rede social, a pressão está na rua, fora da Câmara Municipal. Nós estamos sujeitos à pressão. Eu estava recentemente fazendo a campanha e falando sobre o que acontece no plenário aqui, e uma pessoa na rua me questionou. Então, há questionamentos lá fora, e a pessoa aponta o dedo na cara. Nós temos que aguentar, fazer o quê? Agora vou brigar com a pessoa? Então, cada vereador aqui que for votar, que vote, que possa aí pensar, porque eu sou favorável à derrubada desse veto. Eu sei que vocês estão com pressa de votar, vai ser derrubado, tá? O veto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador, vai. Bom dia a todos, bom dia a todas, em especial aos aposentados que aqui estão, pela sua justa e honrosa movimentação para que nós possamos entender melhor e derrubar o veto. Já de antemão, já digo, como eu disse para as mulheres que ontem estiveram aqui para acompanhar o nosso trabalho na comissão, já conversamos antecipadamente e o veto será derrubado, né? E então vocês eu acho que já vieram com o coração mais aliviado, porque isso já vai acontecer. Nós já discutimos isso internamente e isso será derrubado. Mas eu gostaria só de colocar mais duas coisinhas, né? Que das ações, enquanto eu vereadora, quando nós participamos da primeira reunião, juntamente com o sindicato, Sindicai, professores, servidores, conselho do IPMJ, que foi lá em 2022, onde os vereadores que estiveram presentes, Dude, Edgar, Hernani, Barreto, Luiz Flávio, Maria Amélia, Paulinho do Esporte, Rogério Timóteo, Roninha, Sônia Patas da Amizade e Valmir do Parque Meia Lua. Nós participamos dessa reunião, fizemos um excelente diálogo, pedimos ao servidor do IPMJ, Hernani Barreto, que pudesse também estar presente, ele esteve, conversamos com o prefeito, foram feitas várias propostas naquela ocasião, foram discussões salutar, e que hoje nós entendemos e que foi um processo que nós fomos a cada dia entendendo que isso deveria realmente não existir. E gostaria de colocar para vocês que o meu movimento particular já começou em novembro de 2022. Essa reunião ela foi feita no dia 2 do mês de junho de 2022. E logo em novembro, quando então o governador Rodrigo Garcia revogou de São Paulo, eu já articulei o meu diálogo com o prefeito. Então, já pedindo a ele a revogação aqui no âmbito municipal, entendendo que seria possível. E ele, nas justificativas jurídicas, me dizia que não. Então, em 2024, vendo o movimento que já estava interno, já estava dentro de mim a possibilidade disso,
Em 2024, então, eu fiz a indicação ao prefeito. Isso dá notoriedade, fica notório e fica registrado na Câmara Municipal, como eu disse para as meninas ontem, o movimento da minha pessoa internamente. Esse movimento foi realizado no dia 7 de abril de 2024. Então, ali eu já pedi a revogação. Está nos documentos da Câmara, para quem quiser anotar, é a indicação 1195 de 2024. Antes da ideia do senhor vereador Luiz Flávio de estar colocando o projeto nessa casa, ao qual ele pede para que eu assine junto, e eu, que já estava nesse movimento, com certeza assinei para que a gente pudesse fazer as tratativas com o prefeito. Então, é sobre isso, dizer que nós estamos aqui sim para defender os aposentados municipais, porque é de nossa competência, e também os servidores municipais desta casa, porque nós estamos aqui para trabalhar para o povo e precisamos dos servidores municipais para cuidar do povo de Jacareí. Então, por isso, nós iremos sim, como eu já disse ontem e venho dizendo e mostrando por meio dos documentos que nós já fizemos, que nós vamos sim derrubar o veto do prefeito. O veto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, solicito ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do veto na forma regimental. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? O servidor aposentado não pode pagar essa conta da incompetência do gestor público. Sou contrário ao veto do prefeito. Como vota o vereador Rogério Timóteo? A favor do aposentado e contrário ao veto. Como vota o vereador Roninha? Contrário ao veto. Como vota o vereador Sônia Patas Amizade? Justificando meu voto, como eu já falei aqui, essa conta não é dos aposentados. Eu sou contrária ao veto. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Eu sou contrário ao veto. Como vota o vereador Abner Rosa? Eu voto contra o veto. Como vota o vereador Edgar Sasaki, contrário ao veto? Como vota o vereador Hernani Barreto? Justificando o voto, pelo visto nós vamos ter uma votação por unanimidade, que demonstra consenso dessa Casa de Leis, uma casa plural, que tem representantes aqui do governo, oposição. Então, fica aqui, prefeito, esse recado da Câmara Municipal. Tenha sensibilidade. Nós já travamos tantas lutas por esse tema que agora não entre na justiça. Ajude os nossos aposentados e pensionistas. Sou contrário ao veto. Como vota a vereadora Juliana da Fênix? Contrária ao veto. Como vota o vereador Luiz Flávio? Senhor presidente, só justificando o voto, como disse inicialmente, esqueci meus óculos e não vi aqui anotados os agradecimentos. Quero agradecer o Décio Moreira Neto, o Juliano Farias, o André Sintra, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores do SAIS, sindicato que esteve presente em todas as lutas contra esse confisco. Agradecer o Movimento Revoga Já, todos aqueles que o compõem. Dizer também que eu, desde o início, votei contra esse tipo de contribuição. Fizemos muitas manifestações em frente à prefeitura. Agradeço cada servidor que esteve lá aposentado, dia de calor, chuva, mas estivemos firmes, até chegar à propositura desse projeto e hoje derrubar o veto do prefeito. Repito, teve a oportunidade de ser solidário com os aposentados, não foi. O meu voto é contrário ao veto. Como vota a vereadora Maria Amélia? Justificando meu voto e preservando sempre o bom diálogo, seguimos firmes a favor dos aposentados e contra o veto.
Como vota o vereador Paulinho do Esporte. Parabéns a todos os aposentados por essa luta bacana e a conta não é de vocês. Por isso eu voto contra o veto. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores. Parabenizar a todos os aposentados. Vocês deram um show de exemplo de luta e democracia, como eu sempre falo, só a luta muda a vida e eu sou contrário ao veto. Discussão única do veto número 3 de 2024, autoria prefeito municipal Isaías José de Santana, veto total aos autógrafos da lei complementar número 124 de 2024, que dispõe sobre a modificação da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e pensão pagas pelo IPMJ, o Instituto de Previdência do município de Jacareí, instituída pela Lei nº 5.307 de 2008 e alterada pela Lei Complementar nº 117 de 2022, de autoria dos vereadores Luiz Flávio, Sônia Patas da Amizade, Hernani Barreto, Dr. Rodrigo Salomão, Rogério Timóteo, Paulinho dos Condutores, Maria Amélia e Abner Rosa. Projeto aprovado por unanimidade, foram 13 votos favoráveis. Comunico aos vereadores a suspensão da sessão para o nosso horário de almoço e o retorno previsto para as 13h30.